Boa noite, graça e paz. Hoje temos um assunto muito importante para nós, principalmente nós que somos cristãos. Precisamos ter o domínio dessa doutrina. O tema da nossa aula de hoje é a respeito de uma parte da teologia sistemática que a gente aprende no seminário, que vai falar a respeito da pessoa de Jesus. E é interessante distinguir a pessoa de Jesus da obra de Jesus. Em que sentido? No sentido de estudarmos esses dois temas separadamente. Então, a obra de Jesus, que é a salvação que ele veio trazer aos homens, nós estudamos dentro do tema da soterologia, que quer dizer salvação. E a pessoa de Jesus, nós estudamos no tema cristologia. E é muito importante estudarmos a natureza de Cristo, compreendendo os dois aspectos que estão intrínsecos numa mesma pessoa. Porque quando nós estudamos esse tema, nós vamos perceber que Jesus é uma pessoa ímpar. Não existe qualquer equivalência em nenhum outro ser, nem no céu nem na terra, que se compare a Jesus nesse aspecto. Por quê? Porque nós temos dentro de uma mesma pessoa os aspectos e a natureza divina e humana. E nós vamos entender nesse estudo por que isso é surpreendente e por que isso é necessário. Nós precisamos compreender a pessoa de Cristo, até porque, compreendendo a natureza da pessoa de Cristo, nós vamos compreender também aspectos importantes da nossa própria salvação. Desde que o primeiro século foi completado, quando os apóstolos foram então morrendo e surgiram então outros líderes da igreja, ali já se começou, até um pouco antes, já se começou a ensinar e a pregar inverdades a respeito da pessoa de Jesus. Pessoas pouco experimentadas na palavra, pessoas que tinham até uma vontade, de explicar teologia, mas não tinham o domínio da palavra de Deus, e também pessoas mal intencionadas, enviados de Satanás, começaram a introduzir nas igrejas heresias a respeito da pessoa de Jesus. Então muitas delas foram propagadas em toda a história da igreja até hoje. Então interpretações do tipo que Jesus não tinha na verdade um corpo físico, ele tinha apenas uma aparência, que era uma energia, que Jesus, outros diziam que Jesus era somente um ser humano, que ele não tinha a natureza divina, enfim, vários ensinamentos, que Jesus não é eterno, que Jesus teve começo e vai ter fim, várias heresias. Mas olhando para a palavra de Deus, nós temos pelo menos duas constatações bem importantes. Primeiro, de forma racional, nós não vamos conseguir compreender o mistério das duas naturezas, divina e humana, numa mesma pessoa, em Jesus Cristo. É impossível com o nosso intelecto compreender como isso se dá. Essa é uma coisa. A segunda coisa nós temos textos, versículos abundantes, suficientes para embasarmos a doutrina das duas naturezas de uma mesma pessoa em Jesus Cristo. Quais sejam que ele era 100% homem, humano, e que ele era 100% Deus. Essas duas naturezas unidas numa mesma pessoa. Então, quando alguém te perguntar, ou alguém quiser saber, é importante você dizer essas duas coisas. Nós não conseguimos compreender racionalmente,
Nós aceitamos pela fé, porque a Bíblia está dizendo. E porque a Bíblia está dizendo, a Bíblia é a última autoridade em questões de fé e prática. Então, existem outros temas dentro da palavra de Deus, que nós também não entendemos, mas que aceitamos pela fé, e porque a Bíblia diz que é assim. A questão, por exemplo, da Trindade, como pode 3 pessoas subsistindo no mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas porque existem inúmeros textos bíblicos que falam a respeito disso, nós então aceitamos pela fé, embora não compreendamos, porque a nossa mente é limitada. Pode ser que quando estivermos no céu com o Senhor, possamos então compreender. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, agora nós vemos como em espelho, de forma enigmática, obscura, mas então conheceremos como também nós somos conhecidos. O texto principal dessa lição está em João capítulo 1, verso 1, que é muito conhecido, mas que precisa ser muito estudado para se chegar a uma compreensão satisfatória desse texto. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Os objetivos dessa lição, se nós conseguirmos atingi-los, estaremos cumprindo a nossa missão nessa noite. Conhecer o que a Bíblia ensina sobre a natureza de Cristo, perceber a beleza e complexidade da natureza de Cristo, divina e humana, e praticar o verdadeiro cristão, embora não sendo divino como Jesus, adquiriu pelo Espírito uma nova natureza e vive nesta nova natureza. Isso está em 2 Coríntios 5,17, 2 de Pedro 1,4 e outros textos que nós vamos ver em diante. Na introdução, o autor coloca 2 coisas importantes a respeito de Jesus, que muitas vezes nós fazemos confusão. Primeiro é com respeito ao nome de Jesus e ao título que ele recebe como Filho de Deus. Então nós sabemos que quando Jesus nasceu, o anjo disse que aquele menino deveria se chamar Jesus. Esse nome Jesus é um nome próprio mesmo de pessoa, que vem da mesma raiz hebraica de Josué, Yeshua, Joshua. Então é a mesma palavra, que quer dizer Deus é a salvação. Então esse é o nome de Jesus. Quando nós falamos Cristo, Cristo não é um nome próprio de Jesus, é um título que ele recebeu, que significa de ungido de Deus. Então nós temos do hebraico Messias, Machia, e do grego Christos. São palavras diferentes para designar a mesma coisa, que quer dizer o ungido. Então no Antigo Testamento nós vemos as promessas proféticas a respeito da vinda do Messias, que é o ungido, e no Novo Testamento nós temos o Cristo, o Filho de Deus. Então percebam a diferença. O nome próprio desta pessoa da qual estamos falando é Jesus, e o título que ele recebeu por ser o ungido de Deus é Messias ou Cristo. Às vezes nós fazemos essa confusão porque conforme os anos foram passando, as culturas foram se apropriando desses nomes e desses termos. Então hoje nós temos, por exemplo, pessoas que têm o nome de Messias, não é? Pessoas que se chamam Jesus, nós temos. Então, às vezes nós confundimos e achamos que Jesus Cristo era o nome completo de Jesus, nome e sobrenome, né? João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse é um outro texto na introdução do Evangelho de João, referindo-se a Jesus.
Nós nos lembramos aqui que o Evangelho de João, ele não é um sinótipo, ou seja, ele não é visto sobre o mesmo prisma. Ele não começa como os outros evangelhos, falando a respeito da genealogia, da história de como Jesus foi gerado. Ele já começa apresentando Jesus como aquele que foi prometido desde sempre, aquele que existe, aquele que criou todas as coisas, aquele responsável pelo aparecimento, e não somente aparecimento, mas por esse mundo continuar existindo, né? Ele criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando nós olhamos para esses textos e outros que nós observamos na palavra de Deus, nós vamos perceber que cabe muito bem a Jesus a compreensão, e não somente a compreensão, mas a aceitação pela palavra, de que Jesus tinha uma natureza divina. A divindade estava na pessoa de Jesus. No Novo Testamento nós temos afirmações várias sobre esta questão. Por exemplo, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, 25 e 26, em João capítulo 1, do 1 ao 18, em Filipenses capítulo 2, 6 a 7, em todos esses textos, nós vemos que Jesus é o Criador de todas as coisas, que se fez homem e habitou entre nós. Em Hebreus capítulo 1, verso 8, Jesus é apresentado como Rei eterno. Diz assim: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Percebam como o escritor da carta aos Hebreus, primeiro se refere a Jesus como Filho, e falando do Filho ele diz: o teu trono, ó Deus. Ok? Em João capítulo 10, 30 e 38, Jesus afirma que ele e o Pai são uma única pessoa, são um. Em João capítulo 14, uma única pessoa não, eu e o Pai somos um, né? Uma unidade. Em João 14, 6 e 11, 25, Jesus declara: eu sou, exatamente como foi dito lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés disse assim, Moisés tinha que se apresentar a Faraó. Faraó conhecia muitos deuses no Egito, mas não conhecia o Deus verdadeiro de Moisés. Moisés disse assim: quando eu for me apresentar a Faraó, em nome de qual Deus eu vou me apresentar? E Deus disse assim: diga assim para ele: eu sou, te enviou. Então esse é um dos nomes de Deus, eu sou. E é interessante esse nome, eu sou, porque se você tiver uma discussão, por exemplo, a respeito de que se Deus existe ou não existe, né? Em termos práticos e técnicos, você vai ter que admitir que na verdade Deus não existe. Deus é. São coisas diferentes. O que existe são coisas que foram criadas. Ora, se uma coisa existe, é porque num momento anterior ela não existia. Ela foi chamada à existência e passou a partir daí a existir. Então, nesse sentido, Deus não existe, Deus é. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Ele não teve começo e nunca vai ter fim. Ele é antes de todas as coisas. Deus não tem começo. As coisas que existem estão presas a duas modalidades, que é tempo e espaço. Então, nós existimos dentro do tempo e do espaço. Então, nós temos um tempo de vida, né? Chegou um dia que nós nascemos, passamos a existir nesse mundo. E ao nascer, o nosso corpo ocupa um espaço. E nós teremos esse tempo de vida, e vai chegar um momento que nós vamos morrer. Deixaremos de existir nesse tempo e deixaremos de ocupar esse espaço, porque nós
existimos. Então, as coisas que existem, elas têm essa limitação de tempo e de espaço. Toda a natureza, todo o universo existe, porque um dia o Deus que não existe, mas que é, determinou que essas coisas que não existiam passassem a existir, e elas estão limitadas ao tempo e ao espaço. Percebem a diferença entre as coisas que existem e o único Deus que é? Ele simplesmente é. Por isso ele diz para Moisés: você vai e diz para Faraó que o meu nome, um dos meus nomes é Eu Sou. E este sou é um verbo completo no hebraico, que significa sempre fui e sempre serei. Então, e Jesus então pega esta afirmação por várias vezes no Novo Testamento e atribui este Eu Sou para ele. Ele diz, por exemplo, para os mestres da lei, né? Quando eles diziam que eles tinham por pai Abraão, aí Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus está atribuindo a si mesmo características divinas. Jesus é eterno. Jesus afirma em Apocalipse capítulo 1, verso 11: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. João declara que todas as coisas foram feitas por meio dele. João capítulo 1, verso 3. No início do Evangelho de João, ele dá um vislumbre da criação e ele atribui a Jesus o responsável pela chamada à existência das coisas que não existiam. Ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se Jesus estava com a Trindade na criação, gerando todas as coisas, podemos atribuir a Jesus, sem sombra de dúvida, esse aspecto então da divindade. Aqui o versículo que eu já falei, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8:58. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, nós lemos também: Jesus, o Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é também onisciente. Ser onisciente é um atributo que só Deus tem. Então veja, nós dissemos que Jesus é eterno, eternidade é um atributo divino. Onisciência é um atributo divino. Jesus era onisciente. Ele conhecia os pensamentos das pessoas. Quando o pastor pregou sobre os amigos que abriram o telhado para descer a maca do aleijado, os mestres da lei começaram a arrazoar no seu coração, né? Falando sobre Jesus. E o texto diz: conhecendo-lhes Jesus os seus pensamentos, não é? Então, só quem conhece pensamentos é onisciente. Quando ele vai, por exemplo, até ao encontro da samaritana, ele conhecia toda a vida daquela mulher. Ela foi dizer e testemunhar: encontrei um homem que sabe tudo a respeito da minha vida. Quando anunciou aos discípulos a morte de Lázaro, Jesus falou isso antes, né, de ter ido lá, porque quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado. Quando viu Natanael debaixo da figueira, enfim, várias passagens que mostram que Jesus era onisciente, que ele conhece todas as coisas. Jesus é também onipresente, característica divina. Ele afirmou que estaria conosco todos os dias. Quando ele diz lá: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Agora imagina quantas reuniões de 2 ou 3 ou mais acontecem simultaneamente em todo o universo, todos os dias e a todo momento. E Jesus, conforme a sua promessa, está presente em cada uma dessas reuniões, porque ele é onipresente. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, também diz a palavra. Jesus é também onipotente. Ser onipotente é ser divino, porque somente Deus é onipotente. O que é onipotente? É ter todo o poder. Como que Jesus é onipotente? Em todo o seu ministério, ele demonstrou que tinha poder sobre as forças da natureza, que tinha poder sobre as manifestações das trevas, que tinha poder sobre as enfermidades, enfim. Jesus mesmo disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Efésios capítulo 1, verso 22, vai dizer que todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ou seja, ele sustenta o mundo com as suas mãos. Hebreus capítulo 1, verso 3. E ele afirmou que ressuscitaria, e assim como ele disse, aconteceu, e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, portanto Jesus também é onipotente. Percebam que nós podemos, pela palavra de Deus, afirmar, sem medo de errar, que Jesus tinha natureza divina, porque a Bíblia assim diz. Talvez nós não tenhamos condição de entender isso racionalmente, mas a palavra de Deus diz que essas coisas se discernem espiritualmente. É o Espírito que habita em nós que nos convence de todas essas coisas, que nos ensina. Qual é o erro das pessoas que saíram então ensinando mentiras e heresias a respeito da pessoa de Jesus? Elas se dobraram talvez a um método especulativo, de observar apenas de forma racional algumas coisas que estavam escritas. Outras delas queriam impressionar outras pessoas. Outras ainda fizeram diferente, quiseram desviar parte da igreja dos caminhos. E aí então saíram pregando que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não é divino, que Jesus não tinha a divindade, ele tinha apenas uma aparência angelical, que Jesus era uma energia, enfim, tantas outras coisas. Erros, que foram então cometidos aí na trajetória da igreja e que nós vemos muito até hoje. Com relação a outros títulos a respeito de Jesus, ele foi chamado de Emanuel. E o que significa essa palavra Emanuel? Deus conosco. Ora, se isso foi atribuído a Jesus, que Deus está conosco, logo Jesus tem então essa natureza divina. Ele é ainda poderoso, ele é Senhor da glória, ele é Filho de Deus, ele é o Deus que era e que há de vir, onipotente, Filho do homem, Senhor dos senhores, Reis dos reis, a imagem de Deus e outros tantos atributos que são muitos, aqui não dá tempo de falar sobre todos. Então, na aplicação dessa primeira parte a respeito da natureza divina de Jesus, nós temos o seguinte aqui: diante do que dizem as sagradas escrituras, poderíamos ter alguma dúvida quanto ao fato de Jesus, o Cristo, ser plenamente Deus? Sim ou não? Alguma dúvida? Os textos que nós lemos deixam alguma dúvida a respeito da divindade de Jesus, sim ou não? Acho que não. Portanto, nós podemos então passar para a segunda parte da natureza de Jesus, que é a natureza humana. Alguns versículos aqui, Mateus capítulo 1, 24 e 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho,
e ele lhe pôs o nome de Jesus. O que é que esse versículo mostra? Que Jesus nasceu, ele teve uma gestação e um parto natural, que José pôde segurar aquele bebezinho nos seus braços, mais ainda que o viu crescer e se desenvolver como uma criança normal. Então ali estava a natureza humana de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer que ele é nascido, Jesus é nascido de mulher, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. João capítulo 4, verso 6, mostra uma outra característica da humanidade de Jesus. Quando Jesus sentiu cansaço físico, que é próprio das pessoas humanas. Havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Mateus 26, 37, fala que Jesus sentiu tristeza. Percebam que agora nós estamos falando de uma subdivisão da categoria humana. Por quê? Porque a natureza humana, ela é subdividida na parte material e na parte imaterial. Então nós temos uma alma que é imaterial, que habita esse corpo que é material. Então este corpo físico é o nosso receptáculo que nos permite viver nesse mundo. Então há um princípio aqui, né? Nenhum espírito sem um corpo é legalmente aceito nessa dimensão. É assim que rege a lei eterna que Deus estabeleceu. Então, por isso que quando esse corpo morre, esta alma imediatamente sai dessa dimensão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não ficam vagando por aí. Elas não ficam atendendo aos chamados nas reuniões das pitonisas ou das consultas espirituais. Elas não vêm para conversar com aqueles que estão aqui. Então, todo espírito sem um corpo é ilegal. Até a palavra de Deus diz isso. Quando Jesus foi expulsar os demônios daquele gadareno, eles suplicaram para que Jesus deixasse os espíritos saírem do corpo do homem e se apossarem do corpo dos porcos, porque eles sabiam também que um espírito sem corpo nessa dimensão é ilegal. E o que aconteceu? Jesus permitiu, mas a manada se precipitou e caiu no abismo. Jesus queria ensinar outras coisas com isso. Ele podia simplesmente expulsar e mandar embora, mas existem outras lições aí. O que é que Jesus disse? Quando uma pessoa era liberta de espíritos imundos, ele diz: quando o espírito deixa um corpo, ele anda desesperadamente por lugares áridos, procurando um outro corpo para tomar posse, porque um espírito sem corpo nessa dimensão é ilegal. Se ele não encontra, ele volta de novo para aquele que ele estava. Se aquele que foi liberto não recebeu Jesus Cristo e não tem o Espírito Santo, aquele demônio volta e ainda traz os seus camaradas, né? Traz outros demônios para habitar naquele corpo. Então, Jesus, como entrou nesse mundo pela porta natural, ele tinha corpo, ele tinha também uma alma, ele tinha uma inteligência, ele tinha emoções, ele era um ser humano completo. Por isso aqui em Mateus 26, 37, nós vemos que Jesus sentiu tristeza. Tristeza é um sentimento. Tristeza não pode ser medido fisicamente, como o corpo pode ser. O corpo pode ser medido, altura, peso, cor do cabelo, dos olhos. Emoções e sentimentos não se pode medir assim. Fazem parte da nossa parcela imaterial. O texto diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Como que nós olhamos para a palavra de Deus no que diz respeito à natureza, a parte, humana de Jesus? É porque a Bíblia descreve Jesus como um homem integral, que tinha corpo, que tinha alma, que tinha espírito. Ele sofria dores, ele sentia cansaço, ele tinha sono, ele tinha fome, ele tinha tristeza. Quando o feriram, saiu sangue. Então ele tinha toda essa estrutura que mostra uma humanidade dentro deste ser. Jesus, como homem, estava limitado ao tempo e ao espaço. Assim como nós, possuía emoções. Ele se alegrava, se irritava, cantava, chorava, sofria. Vocês vão ver isso em textos como João 11:35, João 12:27, João 13:21, Mateus 26:38, Mateus capítulo 8, verso 10, apenas para vocês saberem que tem embasamento isso que nós estamos citando. Em João 4:6, Jesus tinha cansaço. Em João 19:28, ele teve sede. Em Mateus 4:2, ele teve fome. Limitações físicas em Lucas 23:26, e morreu fisicamente em Lucas 23:46. Nós temos essa referência. Jesus possuía uma mente humana e passou por todos os processos de maturação e aprendizados inerentes a todo ser humano, todavia com uma diferença: ele não cometeu pecado. O que a palavra de Deus diz? Que o menino Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Estatura se refere ao corpo físico, sabedoria se refere à inteligência, à emoção, e graça se refere ao desenvolvimento espiritual diante de Deus. Jesus era 100% homem. E apesar de conviver dentro dele as duas naturezas, ele no seu ministério respeitava essas diferenças das duas naturezas, porque ele veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Por isso ele abre mão das suas prerrogativas e atributos divinos, para, como homem, viver entre nós, se fazer um de nós, ser experimentado em todas as coisas, todavia sem pecado. Negar a humanidade de Jesus é negar a fé cristã. João capítulo 4, verso 2 e 3. Quando nós estudamos teologia sistemática, na parte aqui da natureza de Jesus, nós vamos perceber que, na verdade, Jesus precisava ser humano. Por que ele precisava ser humano? Para obedecer em nosso lugar. Ora, se ele haveria de nos representar como sacrifício vivo, perfeito diante de Deus, ele teria que ser humano, para passar por este mundo, experimentar tudo que os seres humanos experimentam, sem todavia cometer pecado, e aí sim ele poderia se apresentar como o Cordeiro imaculado, como oferta perfeita, agradável e aceita por Deus. Lembram-se que no Antigo Testamento, o cordeiro que era sacrificado era um símbolo do que Deus ia fazer. Então, todos aqueles cordeiros que foram sacrificados no Antigo Testamento, eles representavam temporariamente Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus veio, João já atribui a ele esta colocação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a diferença? Que agora o sacrifício de Cristo, que é substitutivo, o que isso quer dizer? Ele substitui a mim e a você, porque o pecado era nosso, portanto nós é que deveríamos estar na cruz, mas como não somos sacrifício perfeito, não seria aceito diante de Deus. Ele veio então para fazer
esse sacrifício substitutivo, ele morre em nosso lugar, paga o preço que era nosso, e ele o faz de uma vez por todas. Na carta aos Hebreus, ele repete isso várias vezes, que os sacrifícios do Antigo Testamento, que prefiguravam Cristo, precisavam ser repetidos, porque eram imperfeitos, e também eram realizados por sacerdotes imperfeitos. Mas quando Jesus vem, Jesus é ao mesmo tempo o cordeiro do sacrifício e o sacerdote que faz o sacrifício. Ele une as duas coisas numa mesma pessoa. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, diz lá em Hebreus. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que morre uma única vez, de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus a partir disso, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Percebam como é importante o estudo da natureza divina e humana de Jesus, porque vão caindo por terra várias heresias, né? Por exemplo, a heresia dos testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus. Por exemplo, a heresia da teologia romana, que diz que nós temos outros intercessores diante de Deus, como por exemplo os santos, Maria, enfim. Mas a palavra de Deus diz que só há um intermediário, um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que ele veio para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação, ainda para ser o nosso exemplo e padrão de vida, para ser o padrão de nosso corpo redimido, para compadecer-se como sumo sacerdote. Assim como Jesus é Deus eternamente, ele também se tornou homem para toda a eternidade. Percebam como é importante entendermos por que era necessário essas duas naturezas coexistindo na mesma pessoa de Jesus. Primeiro, porque no Antigo Testamento, Deus olhou, e Hebreus vai dizer isso também, que era necessário restaurar, reaproximar o homem, que agora vivia no pecado, de Deus, que é o seu Criador. E essa é a essência da palavra religião, religar. Mas como é que isso seria possível? Seria possível se esse Deus se aproximasse, sendo Jesus Deus, e se oferecesse como sacrifício humano, sendo ele humano. Então percebam que somente, isso é importante, somente o cristianismo contempla cabalmente o termo religião. Nós costumamos colocar nome de religião para outras crenças, mas na verdade, tecnicamente não são religiões, porque não religam o homem com Deus. Somente o cristianismo faz isso, através de Jesus Cristo. Ele sendo 100% Deus e 100% homem, por seu sacrifício pode religar todos aqueles que quiserem a Deus novamente pelo seu sacrifício. Então, falando em termos absolutos, somente o cristianismo pode ser considerado uma religião no sentido exato da palavra. Hoje nós temos esse termo religião um tanto quanto desgastado, e as pessoas olham até para a palavra religião com um descaso, com conotação pejorativa, né? Eu não quero saber de religião, eu quero saber de Deus. Mas nós precisamos resgatar a verdadeira essência do termo religião, que é religar. Somente o cristianismo pode religar o homem a Deus. Então, outras crenças fora do cristianismo são chamadas inadequadamente de religião, porque na verdade elas não religam nada com ninguém. Então, não desdenhe do termo religião,
Nós vivemos a verdadeira religião. Não pregue contra a religião, porque o cristianismo é a verdadeira religião. A palavra de Deus diz: a verdadeira religião é assistir os pobres e os necessitados em suas dificuldades e guardar-se da corrupção do mundo. Só é possível fazer isso com uma fé verdadeira em Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas almas. Jesus, portanto, sendo Ele divino e humano, somente Ele pode religar o homem com Deus. Lembram-se quando Deus fez aliança com Abraão, e Ele pediu que alguns animais fossem cortados ao meio, separados ambas as partes, e um caminho ficava no meio. Lembram-se com um detalhe que aves de rapina tentavam descer para pegar aqueles animais que seriam sacrificados, e Abraão os enxotava. Lembra que toda a aliança tinha que ter um mediador para que ela tivesse validade, e porque não havia ninguém à altura de Deus, Ele mesmo se interpôs como mediador dessa aliança. De que forma? Veio como fogo do céu, passou no meio daquelas partes e queimou os holocaustos, e ali estava feita a aliança. Sempre que se fazia aliança no Antigo Testamento era assim: as partes eram colocadas e as duas pessoas envolvidas em aliança passavam de mão dada no meio daqueles animais. Depois eles eram sacrificados e a aliança estava feita. Mas nessa aliança, que tinha uma conotação profética, né? Então as aves de rapina que desciam querendo comer os animais que seriam sacrificados, eram os demônios se materializando, tentando impedir esta aliança de Deus com Abraão. E Deus mesmo, passando na forma de fogo no meio daqueles animais, mostra que Ele mesmo é o mediador dessa aliança. Ele toma simbolicamente Abraão pela mão, e a mim e a você, nos tempos eternos, e passa no meio daquelas partes, e entra em aliança comigo e com você. E isso se cumpre, conforme a palavra de Deus diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e Ele vai ao Calvário, derrama o seu sangue, entrega a sua vida por mim e por você. E este sangue é o único que é capaz de purificar os nossos pecados. Mas o que é melhor, porque Ele não era somente homem, mas também Deus, Ele vence a morte, coisa que ser humano nenhum tem capacidade de fazer. Ele ressuscita, Ele rompe uma barreira que até então era impossível pela força do homem. Sim, algumas pessoas foram ressuscitadas antes de Jesus, né? O homem que estava enterrado quando o profeta caiu dentro do buraco, e o morto ressuscitou, não é? Outros que ressuscitaram no Novo Testamento, enfim, os que ressuscitaram na própria ressurreição de Jesus. Mas todos esses ressuscitaram, viveram o tempo que era necessário e tornaram a morrer. Mas Jesus está vivo para sempre, vivo eternamente, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e está aguardando o momento certo para vir buscar a sua amada igreja, para arrebatar os seus santos, a sua noiva, para se encontrar conosco, comigo, com você, que cremos nessa palavra. E porque cremos nessa palavra, entendemos que pela natureza humana e divina de Jesus, somente Ele pode nos religar a Deus. Ele se interpôs na aliança, Ele é o sangue da aliança, Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele é o sacerdote que realiza o sacrifício. Ele é o que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele realizou este grande sacrifício. E todas as pessoas, todos nós que estamos aqui, todos os que estão ouvindo pela internet, se ainda não tomaram essa decisão de fazer Jesus Cristo seu Senhor e Salvador pessoal, ainda dá tempo, pode fazer isso
agora, nessa noite, porque somente a partir desta decisão você será um com Cristo, você será religado com Deus. Talvez Jesus volte e você ainda esteja vivo, e você será arrebatado com Ele nos ares. Se Jesus voltar e você já tiver morrido, a sua alma com certeza estará com Ele. Mas uma coisa é certa: somente Jesus Cristo pode dar significado verdadeiro à palavra religião. Ele veio para nos religar com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas convergem para Cristo. O que é convergência? É quando coisas, pessoas, vias, assuntos, ideias vêm de vários lugares, mas num determinado momento todas elas têm que passar pelo mesmo caminho. Mais ou menos como aquele relógio de areia. Você vira, a areia desce, mas toda ela tem que passar por aquele estreito. Assim é a história da humanidade. O Antigo Testamento é a areia que está em cima. O meio da história é o ponto de convergência. Jesus Cristo veio. Todos terão que passar por Ele. Todos terão que passar por Jesus Cristo, por bem ou por mal. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, querendo ou não, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns vão se ajoelhar e declarar com louvor, com alegria, com êxtase espiritual. Outros vão fazer isso chorando, porque perderam a oportunidade. Mas todos vão ter que reconhecer a divindade e a humanidade de Jesus. Diante do exposto, seria ainda possível haver dúvidas a respeito da humanidade de Jesus? Absolutamente nenhuma. E existem dezenas de outros textos na palavra de Deus que falam mais ainda, mas o tempo não nos permite falar a respeito de todos eles. Podemos concluir esta lição afirmando que Jesus o Cristo é plenamente Deus e plenamente homem em uma única pessoa, e assim será para todos sempre. Como vimos, mesmo de forma resumida, o material bíblico que dá sustentação a essa doutrina é extenso. Esse fato é a base de toda a fé cristã, que fala da intervenção amorosa de Deus, enviando o seu único Filho para salvar o homem condenado pelos seus pecados e incapaz de salvar-se a si próprio. Assim, o eterno Deus, o Logos, o Alfa, o Ômega, se fez homem, assumindo o nosso lugar, quitando o nosso escrito de dívida na cruz e triunfando sobre a morte na ressurreição, a fim de que todos os que nele crerem sejam salvos, tornando-se semelhante a Ele. Glória a Jesus Cristo, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar, fique de pé.